E a Venezuela vai às urnas hoje para eleger um novo parlamento. Pela primeira vez em décadas, a oposição tem uma chance real de vitória. As filas nos mercados derrubaram os índices de aprovação do governo de Nicolás Maduro. Ele teria hoje apenas 25% de apoio. Culpa dele mesmo, que congelou os preços dos produtos de primeira necessidade, provocando um enorme desabastecimento. Mas nada garante a vitória da oposição. A eleição deste domingo está sendo vista como uma das mais desequilibradas da história recente da Venezuela. A máquina do Estado trabalhou intensamente para os candidatos governistas. E os meios de comunicação, quase todos dominados pelo governo, apoiam abertamente a situação. E o que pode acontecer depois das eleições? Se o governo ganhar, é preciso ver se ele fará os ajustes econômicos necessários que não foram feitos neste ano eleitoral. A inflação este ano pode chegar a 160% e o PIB encolher 10%. Se a oposição vencer, haverá uma dualidade de poder na Venezuela. Oposição na Assembleia, Maduro na presidência. E o presidente já disse que, se perder, irá às ruas. Tempos difíceis pela frente. E a gente fala agora com o professor de Relações Internacionais da FGV de São Paulo, Oliver Stunkel. Muito obrigada pela sua participação. A gente está acompanhando as pesquisas, né, que foram feitas aí pré-eleição e falam muito que tem 40% de independentes na Venezuela, quer dizer, pessoas que não estão ligadas nem a um lado nem a outro. O que isso mostra? Qual a expectativa para essa eleição de hoje, hein? Bom, existe um número grande de pessoas que querem mudança, mas as pesquisas eles não são confiáveis porque o governo tem feito bastante para manipular a eleição. Existem, por exemplo, partidos do governo que têm um nome parecido com partidos de oposição para confundir o eleitor. Então, nesse sentido, eu acho que existe uma rachadura muito grande, existe o governo que tem controlado o sistema político por bastante tempo e a oposição também não está unida. Então existe uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer agora nos próximos dias e meses em relação à grande crise que afeta o país. Agora, o fato de não ter mais a força de Chávez, né? Isso muda muito o cenário nesse momento. Tem alguém com uma força semelhante por lá? Bom, dizem que o principal risco, o principal perigo para o presidente Maduro está dentro do chavismo. Isso é o Diosdado Cabello, que é um outro político do chavismo. Então, agora existe a possibilidade, em caso de derrota, de fato, haverá um golpe dentro do partido. Isso tudo depende das eleições de hoje, sobre se haverá, de fato, uma vitória da oposição. Apesar de todas as pesquisas, ainda é possível que o governo saia vitorioso devido às alterações que foram feitas nas semanas antes da eleição. Agora, quais são os assuntos mais discutidos? O que está sendo debatido nesse momento? É a economia que é o foco realmente? Principalmente a economia. A Venezuela é o país com a pior economia este ano. Na verdade, está em plena recessão. Outro problema é a violência. É realmente um país que está passando por uma situação muito, muito difícil, o que tem levado pela primeira vez ao favoritismo da oposição. A crise é muito, muito pior do que aqui no Brasil, sem dúvida. E qual que é a bandeira da oposição? O que a oposição acena aí para o povo tentando trazer algum tipo de mudança? Bom, a oposição, de fato, apoia os programas sociais, né? Apesar da crise econômica, o governo atual tem feito bastante em termos de reduzir a desigualdade, então a oposição pretende manter esses programas. Ao mesmo tempo, a oposição diz que é preciso reduzir o papel do Estado na economia, é preciso combater a corrupção e é preciso voltar a um processo democrático no qual, por exemplo, o Estado não controla a grande parte da mídia. Então, nesse sentido, são pequenas mudanças que a oposição propõe, sobretudo na área de economia, onde realmente o governo tem contribuído a uma situação que afeta cada vez mais o povo venezuelano e, sobretudo, os pobres também, que tem que lutar bastante contra a inflação e a escassez de produtos devido ao congelamento de preços.
E a gente viu o nosso repórter lá na Venezuela falando sobre tempos difíceis que virão pela frente, qualquer que seja o resultado. Você concorda com essa análise? Existe uma possibilidade de instabilidade, qualquer que seja o resultado da eleição? Não, sem dúvida, existe um perigo grande. O presidente Maduro já indicou que talvez não aceitaria os resultados, isso é grave, né? Ou seja, a perfeita definição de uma democracia é que a democracia é um país no qual o governo aceita uma derrota, e justamente questionar isso e dizer que talvez a gente não vai aceitar, talvez a gente vai para as ruas, isso é grave, isso gera muita instabilidade e preocupação, e também cria um precedente na região. E por isso é importante que os governos da região fiquem de olho, e o Brasil já articulou também essa preocupação. Então, todos nós esperamos que essa eleição hoje aconteça sem violência. Oliver Stunkel, muito obrigada pela sua participação, por trazer um pouco das suas opiniões e análises aqui para o Jornal da Globo News, viu? Bom domingo para você. Obrigado.